Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. E interessante aqui que Paulo fala para os coríntios como um grande amigo dando conselho para um grande amigo. Vai mostrando as situações, mostra o que ele deu conta, sabe que o outro não daria conta do que ele deu conta e vai colocando as etapas do que se deve fazer, do seu respeito que se deve ter por si mesmo, pelas leis divinas e uns com os outros. As observâncias que cada um de nós devemos procurar ter na nossa vida para nos fazermos melhores, para que o nosso espírito saia daqui menos onerado com as nossas dívidas e também para a proteção da nossa própria saúde. Porque ter uma vida estável, conjugalmente estável, hoje é questão de saúde, devido tanto de doenças venéreas que existem, devido tanto de problemas que acarretam essas doenças venéreas. Portanto, ele vai fazendo um convite à reestruturação íntima de cada um, para que cada um tome a sua ação, tome as suas atitudes compatíveis com a necessidade evolutiva que ele tem. Vejamos. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. Então, agir com benevolência para com a esposa para com o marido, ambos tratassem mutuamente, respeitosamente, tratarem-se bem um ao outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Aí as mulheres já estão ficando assim arrepiadas, mas olha que machismo do Paulo, né? Mas veja bem, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Viu? Não julgue antecipadamente. Bom, ele coloca que ambos vão ter a necessidade de saber se respeitarem e saber que pertencem-se um ao outro. E esse pertencer, né, ter a posse de domínio da pessoa, é ter a cumplicidade de interagirem entre si e valorizarem-se mutuamente. Porque muitas das vezes as pessoas criam tanto tabu com relação ao casamento, ao sexo, à fidelidade, e cria-se um mundo de conceitos insustentável, e é tão simples. Nós temos que aprender que dentro de um casamento procuremos viver um para o outro naturalmente e tratar com benevolência um ao outro, que é o caminho melhor para a nossa estruturação íntima, para o nosso crescimento espiritual e a nossa própria segurança emocional. Com um relacionamento instável, cheio de intrigas e fornicações, como ele costuma dizer muito aqui, só trazem distúrbios para o casal e para os filhos. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Defraudar seria fraudar. Mas Paulo não está falando das pessoas fraudarem um ao outro. Ele está falando das pessoas se apartarem um pouco um do outro, e absterem de ter a relação íntima e dedicarem a oração, mas de consentimento mútuo, e que não seja por muito tempo para não serem tentados a tomarem outros caminhos fora do lar. Então até nisso ele tem o cuidado. Quer dizer então que durante um certo período as pessoas deveriam se abster das relações íntimas, fortalecerem-se em oração e depois voltarem às ações normais, naturais do casal. Isso é importante que as pessoas entendam para que nós mantenhamos as nossas energias estáveis. E aí, conforme ele diz, com sentimento mútuo, as pessoas vão saber como devem agir para se inteirarem melhor, para se estruturarem melhor. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Ele não está dizendo que tem que fazer isso, mas que a gente tenha esses momentos de refazimento da energia e um momento de mais entrosamento íntimo. Saibamos dosar as nossas energias, saibamos utilizar bem as forças psíquicas que temos. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo,
Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Cada um tem as suas necessidades psíquicas, tem as suas necessidades físicas e vai saber usá-las e dosá-las segundo a sua própria possibilidade. Então, dentro das possibilidades de cada um de nós, devemos procurar agir com respeito a nós mesmos e ao próximo. E como ele fala que ele gostaria que fossem como ele, que dedicassem todas as suas energias à prática do Evangelho, à divulgação do Evangelho. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Então, quem está solteiro e quem é viúvo, que fique como ele. Abstenham-se do contato físico, abstenham-se das relações íntimas. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, para que as pessoas tivessem mais continência das suas relações, tivessem mais domínio sobre si mesmo, era bom, quem tivesse esse domínio sobre si mesmo, é bom que fique solteiro, que fique só, dedicando a sua vida ao trabalho, às orações, à divulgação do Evangelho. Mas se não dá conta de fazer isso, então é melhor que casem-se do que ficar abrasando-se por aí de uma forma, entre aspas, livres. Naquela época, como hoje, tem-se todos os riscos de doenças venéreas que poderia levar as pessoas à morte, bem como ter relação com alguém que não deveria ter e causar todos aqueles problemas passionais que a gente vê por aí. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então, está casado? Continue casado. Está com seu marido? Continue com seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie-se com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, eles trazendo para as pessoas a necessidade de se entrosarem, de procurarem viver bem, e caso tenha alguma briga que se separem, que a mulher procure reconciliar com o marido. Procure estar junto dele. E que o marido saiba relevar as situações e não deixar a mulher. Mostrando, Paulo, que já sabia que o temperamento das mulheres tem esses altos e baixos que os homens às vezes não toleram muito. Então, a gente tem que aprender a conviver uns com os outros. Eu costumo dizer que o homem e mulher são dois bichinhos que andam em pé e às vezes tem cabelo na cabeça. O resto é tudo diferente. Nós pensamos diferentes, agimos diferentes, os hormônios são diferentes. Os hormônios femininos são voltados para a maternidade, acolhimento. Os hormônios masculinos voltados para a caça, para a agressividade, para a proteção. E a proteção, se a gente for lembrar que nós temos pouco mais de 10 mil anos de vida civilizada, aliás, vida civilizada mesmo nem hoje nós temos, mas já tem umas certas regras que a gente cumpre. Vamos colocar 10 mil anos para sermos mais generosos conosco. Então, nós temos que lembrar que, antes disso, vivemos milhões de anos na barbárie. E ali, usávamos nossas energias de acordo com a produção do hormônio. Hoje, nós somos convidados a reeducarmos-nos para uma nova etapa evolutiva. Mas, aos outros digo eu, não ao Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. A mulher não quer seguir a sua religião, mas ela consente, está vivendo com você, com a sua religião, viva em paz. Não toca nesse assunto, vivam com respeito mútuo um com o outro. E nada mais fácil de praticar o evangelho do que ter respeito mútuo um para o outro. Saber que tem reciprocidade de ações, de sentimentos. E assim como se um toma atitude X, o outro toma atitude Y, desde que não venha contrapor as regras básicas do casamento, que saibam fazer as devidas relevâncias e que saibam procurar interagirem-se melhor para construírem uma vida estável e com harmonia. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Da mesma forma, tem que saber conviver, já que o outro consente que aquela pessoa tenha a sua religião, que vá ao templo religioso, e não há motivo para o problema. E se a pessoa está com alguém que gosta de ter a fé e o outro acha que não precisa, respeite aqueles pontos de vista. O importante é que as pessoas ajam entre si com respeito e humanidade,
com espiritualidade. E para ter espiritualidade, é necessário então que a gente saiba se interar, saiba se respeitar, sem determinadas ações e princípios que normalmente as pessoas colocam para si. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, se um deles tem fé, sustenta aquele que não tem fé. Porque naquela época, assim como hoje, é muito difícil as pessoas falarem que assim, todo mundo vai ter fé, todo mundo vai seguir, vai acreditar da mesma forma que eu. É bom que cada um procure achar seu par dentro da sua própria filosofia religiosa. Mas se estão fora daquela filosofia religiosa, que saibam conviver-se mutuamente e em paz uns com os outros. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, se um deles for embora, deixa aí. Ninguém está aqui para trabalhar em servidão, para ficar capacho do outro. Saiba seguir o seu caminho. E uma das coisas mais delicadas nos seres humanos são aquelas paixões que a pessoa desenvolve. Mas tem que ser esse relacionamento só com fulana ou só com fulano. E vai criando todo aquele clima de dependência um do outro. Está convivendo, não dá certo, não tem jeito de conviver. Separe-se, não está casado ainda? Cada um segue o seu caminho. Agora, casou e tem filho, repense bem as suas ações. Aprenda a conviver um com o outro. Então, é bom que a gente se conheça um pouco melhor antes de casar e saibamos nos respeitar mais depois de casado, para que a gente possa viver em paz. Porque o que existe dentro dos casamentos? Um querer impor ao outro a sua vontade. Por isso que não dá certo. Quando ambos sabem conviver dentro das regras necessárias ao casamento, vai ter lá uma briga de hoje, uma briga amanhã, uma discussão depois, mas tem que saber que são partes integrantes daquelas personalidades, que precisam saber dialogar com maturidade diante desses pequenos problemas. Porque se nós deixarmos os problemas a se avolumarem, ficarmos guardando mágoa, simplesmente vamos nos destruir mutuamente, e destruindo a paz do lar complica a vida dos filhos, emocionalmente falando. Então, é importante que o casal, com as pessoas ao falar assim, nós vamos formar um casal da agora para frente, que hajam com respeito mútuo, que hajam com equilíbrio das suas emoções e que saibam também se respeitar. Mas, entre esse se respeitar, tem aquelas pessoas que acham que tem que ficar sem a parte íntima indefinidamente. É o dia que eu tiver com vontade. Mas esse dia não chega nunca. E a outra pessoa está com vontade toda hora e não tem essa contraparte. Então, outros têm a vontade que não acaba nunca. Então, cada um tem que saber um ponto de equilíbrio. Eles têm que estabelecer, procurar se interar mais, se conhecer melhor. Aí, muitas mulheres têm muita culpa com relação ao sexo. Procure se esclarecer. É culpa? Por que tem culpa? Onde está esse motivo de toda essa culpa? Ali há um momento de entrega, de reciprocidade, e ambos vão interagir entre si na busca de um prazer, que deve vir naturalmente, com respeito. Conforme Paulo disse, não se abrasem por aí fora. Procurem estabelecer um bom relacionamento intimamente dentro da relação que cada um tem que ter dentro da relação conjugal. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvará tua mulher. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno a todas as igrejas. Então ele está dizendo, se as pessoas querem apartar-se, que se aparte. Você não sabe se realmente está salvando aquela pessoa. Mas que ande segundo os dons que Deus te deu e procure vivenciar o sentimento de respeito e de amor tal qual deve ser. Agora, as pessoas têm que ter cuidado, porque a gente ouve tantas histórias esquisitas. Então, determinados templos
Tem o casal A e o casal B. São muito amigos. De repente, os casais começam a brigar muito um com o outro e há aquela troca de cônjuges. Olha, ao entender na parte da reencarnação, tudo bem. Estes cônjuges poderiam ter sido muito ligados no passado e, às vezes, quando tem essa separação, A separa, B separa e depois casam-se, né? A mulher do A com o marido do casal B e o marido do casal B, a mulher do casal B com o marido do casal A. Casam-se e vivem em paz, juntos, felizes, não tem problema nenhum. O problema é se achar que depois tem que desmanchar um casamento do C para estruturar a sua tal felicidade. Nós temos que ter muito respeito. Nós estamos aqui para colocar regra para ninguém. Não é esse o objetivo. Mas nós temos que ter cuidados com a nossa energia psíquica, porque pelo nosso psiquismo nós nos ligamos uns aos outros e criamos, às vezes, embaraços e problemas para nós. Então nós temos que criar força íntima para sabermos que existem os riscos e nos defender desses riscos, não dando asas à imaginação, não deixando que certos pensamentos tomem conta das nossas mentes, criando fantasias que às vezes saem um preço muito caro. Então, existem problemas? Existem. Existem atrações? Existem. Mas a atração fatal existe pela fatalidade que cada um de nós colocamos na nossa própria existência. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Aqui, para quebrar a polêmica da circuncisão, quem está circuncidado fique, quem não está não precisa de se tornar porque se tornou cristão. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, detalhes externos não são importantes. O que é importante é saber respeitar as regras estabelecidas por Deus. Respeitar as regras que Deus nos dá como princípio básico para o nosso processo de evolução, para o nosso caminhar, para o nosso despertar para uma realidade maior. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te des cuidado e, ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. E aqui o Paulo deixa bem claro, existem pessoas nas mais diferentes classes sociais. E aqueles que eram servos, que vieram, que iam para a igreja, que ficassem felizes de ter aquela ocasião de poder ir à igreja, que alguns nem isso poderiam. O servo era quase um escravo. Então, as pessoas tinham que saber respeitarem-se e agir segundo os ensinamentos de Deus, segundo os ensinamentos que era passado para eles na igreja, independente da sua posição social. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo, é de Cristo. Então, a partir do momento que você entrasse para a igreja, você estava sendo um servo de Cristo. Mas se você fosse servo em na sua profissão, no seu dia a dia, no seu trabalho diário, sabia que ali dentro você estava liberto pelo Senhor. Ou seja, você estava com a consciência tranquila para estudar o Evangelho e alcançar a sua libertação espiritual, mas que fosse bom profissional, que fosse bom naquilo que fizesse. E aqueles que estavam já libertos e possuíam bens, que fossem servos do Cristo, que soubessem ser bom cristão. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Esse comprado por bom preço, que o Paulo está repetindo aqui, já falou antes, ele está mostrando que ao entrarem para a igreja ou passarem a seguir os ensinamentos cristãos, eles tinham uma responsabilidade. A partir do momento que eles têm essa responsabilidade, é o preço que eles pagavam para estarem ali. E além do mais, quando Paulo foi convencê-los a serem cristãos, foi mostrar para eles a necessidade de se tornarem cristãos, era o preço que eles estavam pagando de se dedicarem aos ensinamentos e aos postulados do Cristo. Irmãos, cada um fique diante de Deus
no estado em que foi chamado. Não tem que abandonar a sua casa onde você é um servo, não tem que abandonar a sua profissão, siga o seu caminho servindo a Jesus onde você está. Isso era bastante importante para aquela época, porque já tinham um pé atrás com os cristãos, porque eles diziam que todos eram irmãos. E aqueles, os patrícios, falaram assim, como que seremos irmãos dos escravos? E os escravos, logicamente, sentiam-se bem em serem irmãos de todos. Mas ter compaixão, ter solidariedade, dificilmente tinham. No livro, há 2000 anos, e depois nos 50 anos depois, principalmente neste, deixa-se bem claro como eram tratados os cristãos, como eram perseguidos e de que forma agiam para se estruturarem e formarem uma força necessária ao seu crescimento espiritual. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Então, ele dá o testemunho dele para ser fiel ao Senhor. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para que o homem o estar assim. Então, se o homem é virgem e consegue dar conta de si, siga assim. Agora, se está ligado à mulher, não busque separar-te dela. Estás livre de mulher? Não busques mulher. E aí, essas pessoas estão dentro de um relacionamento, saiba viver aquele relacionamento. E se não tem nenhum relacionamento, também não busque um relacionamento fortuito, como o das prostituições. Fique íntegro do jeito que você está. Preserve-se como você está. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, a tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. E aí, vem outro detalhe. A pessoa quer conservar a virgem casa? Não é estranho? E se casou, não pecar, mas terá tribulações na carne. Ou seja, não vai dar conta de suportar uma vida casado sem ter a relação. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como as que não tivessem. E os que choram, como os que não chorassem. E os que folgam, como os que não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E ali ele vai colocando uma série de detalhes, mostrando para as pessoas que têm situações das mais variadas, que as pessoas têm que se adequar a elas. Que têm que estar juntos naquele momento, vivendo ao que dão conta de viver. E quantas vezes quantos casamentos existiam, até hoje existem, que é apenas uma fachada. Um deles não cumprem a parte íntima, e o outro fica ali, passando por todos os seus devaneios, mas mantendo aquele casamento de aparência. Então, ele está mostrando que se as pessoas estão assim, que se respeitem assim, que procurem viver com respeito uns para com os outros. E esse respeito tem que saber conduzir a vida, conduzir dentro daquilo que a vida permite nos conduzir. E quando fala assim, aqueles que têm mulheres, seja com quem não tivesse. Ou seja, eu entendo aqui que aquelas pessoas que tinham seus servos em casa, ou até mesmo escravas, não tentassem possuí-las de outra forma, senão respeitando. Age como se elas ali não estivessem. Porque muitas das vezes as servas eram vistas como pessoas que estavam lá para servir a qualquer coisa, em algumas situações. E assim as escravas também abusavam-se aos montes. E aqui ele deixa o conselho para que as pessoas respeitem essas que estão prestando serviço em sua casa. E passem a agir com integridade moral. Assim é o que eu entendi, tá, gente? E os que usam deste mundo, como dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Se você está usando este mundo, se você está caminhando aqui na Terra, usando as coisas que o mundo tem para nos oferecer,
saibamos que tudo que tem aqui nesse mundo vai passar. Até as suas energias físicas vão chegar um momento que elas vão ser diminuídas. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar à mulher. Aqueles que estão solteiros devem dedicar a vida ao Senhor, fazendo tudo possível para agradar a Deus, fazendo tudo possível para servir a Deus. Mas os que estão casados têm que usar as coisas do mundo para agradar a mulher, e a mulher usar as coisas do mundo para agradar o homem, claro. Ambos têm que estar comprometidos um com o outro para fazerem-se melhor um para o outro. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo como há de agradar ao marido. Então, aquela que está solteira, que está virgem, naquela época existiam muitas assim, elas deveriam cuidar do mundo para as coisas do Senhor, santificando a sua vida, procurando fazer o melhor possível para que a vida estivesse sempre em plenitude para o Senhor. E assim, seriam cada vez melhores, estariam cada vez mais voltadas para o bem e para o engrandecimento da vida espiritual. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Procuremos, assim, agir com responsabilidade, agir com respeito uns para com os outros, e entender que Paulo não estava falando isso para nos agradar, para ficar bonzinho para nós. Ele estava dando dicas importantes para que a gente faça essa união com Deus, que a gente faça essa questão de estabilização dos nossos processos emocionais para vivermos melhor. Até porque no mundo espiritual teremos que saber viver de forma condigna com a realidade transcendente da vida, onde os princípios e a ética morais do Cristo têm um peso muito grande para a felicidade do espírito. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o que quiser. Não peca, casem-se. Parece estranho isso aqui, né? Parece que a pessoa adquiriu uma virgem, está lá com ela já tem a idade de casar, ele está lá só olhando para aquela virgem, admirando aquela pessoa, não dá intenção de entender o que é isso. Então, procure casar com essa pessoa. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Aí aqui tem outra forma de a gente entender ali. A pessoa está virgem, já passou da idade de casar, continua virgem e quer continuar assim. Mas o outro está sentindo a necessidade de casar-se. Então são duas situações em que a pessoa tem que saber fazer escolha. Não dá conta de continuar virgem? Case. Dá conta? Fica. Isso é muito importante para cada um de nós. Nós não podemos forçar a pessoa a estar nesta ou naquela condição. Nós temos que nos educar para estarmos nessa ou naquela posição. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Você está lá e consegue dar conta de si mesmo, conter-se, não quer casar, não case, está muito bom assim. Mas se não quer dar-se em casamento e quer continuar do jeito que está, com as suas lutas íntimas, siga dessa forma. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Enquanto o marido está vivo, a mulher deve ficar fiel a ele. Não importa a idade que ele tenha. É o que está lá. Mas ele morreu, ela está livre para casar, mas que seja um casamento com pessoa digna, com pessoa respeitável.
Então, ele dava conselhos para as pessoas que estavam dentro da igreja para saberem viver condignamente dentro da igreja. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Ela ficou viúva. Ele acha melhor que ela continue viúva sozinha, contendo suas energias e dedicando-se à sua vida de trabalho e à igreja. Gaste suas energias em ajudar o próximo. Mas, se não dá conta, case-se. Mas case com pessoa condigna, com as suas necessidades, que vai saber te respeitar. Conforme eu disse no início do estudo, Paulo aqui ele vai dando um conselho de um grande amigo. Coloca as situações, não impõe nada, coloca as condicionais. Se você dá conta disso, se você dá conta daquilo, se você acha que dá para fazer dessa forma, que dá para fazer daquela forma, faça do jeito que você dá conta. Respeite-se. Glorifique o teu espírito a Deus. Mas não se perca em prostituições, não se perca em promiscuidades, porque sempre tem consequências. No mundo de hoje está cheio de doenças venéreas, perigosas e às vezes fatais. Que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos lares, envolvendo nossos corações, dando-nos condições de vencermos a nós mesmos e mantermos a harmonia do nosso lar, mantermos o equilíbrio dentro de nosso lar, para que a paz e a harmonia esteja sempre presente em nossas almas, conduzindo-nos ao regaço do Senhor. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo.